Olha a galera chegando. Olha a galera chegando. Boa noite. Olha o Marcelo Fantini aí. O Luciano também tá aí. Catita, Rosinha, Maria. A galera que tá sempre comigo aqui na live. A galera que tá sempre batendo ponto. Muito obrigado pelo carinho. Boa noite para todos vocês. Bem, vocês já estão aí, né? Lendo quem é o meu grande convidado de hoje. E desde já agradeço ao meu querido Luciano, que está aqui comigo na live. Muito obrigado, Luciano, pela força. Agradecer a vocês que sempre acompanham, que sempre estão comigo, que sempre estão dando palpite, perguntando, mandando as suas perguntas. Isso é extremamente importante. Olha o Felipe aí. Boa noite, Felipe. Bem, o meu convidado de hoje é para lá de especial. Ele tem um currículo enorme, com muito sucesso, com muitas produções bacanas, e ele intitulou essa live como Segunda Sem Lei. Então você já vai ficar por aqui, porque você vai saber de tudo e por que essa segunda é uma segunda sem lei. Olha a Esté querida aí, o Leandro querido. Enquanto o nosso convidado tá chegando, você pega o aviãozinho e vai mandando avião para todo mundo, porque ele chegou, o nosso convidado de hoje da live do Bonfim. Manda o avião que tá aí embaixo para a galera toda, porque os nossos amigos precisam estar por dentro. Boa noite, boa noite. Rosilene acabou de entrar. Beijo, Rosilene. Acho que ele está conectando, hein? Nosso convidado está conectando. Rosilene, Rosinha, Luciano, querido. Boa noite, boa noite. Vamos aguardar a nossa conexão. Olha a Esté aí com a gente. Esté, manda aviãozinho para a galera, para os amigos, aqueles amigos que estão sempre online. Fala, ó, tá rolando live do Bonfim. Olha ele aí, o meu grande convidado. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tá me querido ouvindo bem? Anselmo? Tudo jóia. Tá conseguindo me ver direitinho, me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Maravilhosamente bem. Olha, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Agradeço também ao nosso amigo Luciano, que está aqui conosco na live. E eu tenho certeza que será uma segunda sem lei incrível. Vamos lá, porque eu vou apresentar o meu convidado para você que está chegando agora. Carioca, ator de cinema, teatro e televisão. No currículo, mais de 50 filmes. Na TV, ele coleciona sucesso entre novelas, minisséries e diversos programas. Com passagem pela extinta Manchete, pela Bandeirantes e atualmente na Rede Globo, no humorístico Zorra, nós estamos recebendo, senhoras e senhores, o meu, o seu, o nosso Anselmo Vasconcelos. Muito Obrigado, obrigado, querido. Anselmo. Estamos Agora aí, vamos... na segunda sem lei. É uma segunda sem lei para você que está chegando agora. Seja bem-vindo. Que um tempo atrás tinha uma programação na televisão cretina demais, que passavam uns filmes horrorosos de faroeste que justificavam aqueles massacres terríveis que os americanos, os cara pálidas, os casacos azuis faziam com os índios maravilhosos, né? E eles chamavam isso de uma maneira extremamente irônica de segunda sem lei, porque passava numa segunda-feira. Então, quando você me convidou, e me veio à cabeça isso, né, de um tiroteio aqui sem fim para tudo quanto é lado. Muito bom, muito bom. Quando você falou segunda sem lei, o Luciano também, eu falei, incrível, é a nossa segunda sem lei. E vamos começar a nossa segunda sem lei, que eu estava stalkeando, né? Agora usando um termo mais atual, stalkear o nosso amigo. E eu percebi que são mais de 50 filmes, tá? E você estreou no cinema em... Oi, tá me ouvindo? Vamos aguardar, gente. Eu acho que o Anselmo tá com um probleminha na conexão dele.
Boa noite, Beatriz. Boa noite, Anderson. Marcelo Fantini, que está aqui comigo também, querido. Já sei se Anselmo retornar. Ele saiu. Deixa eu convidá-lo novamente. Cadê ele? Você que está chegando agora, o Anselmo teve um problema na conexão e vai retornar. Então, fica comigo, porque nós estamos separando perguntas. Já tem uma pergunta para ele sobre esses 50, são mais de 50 filmes na carreira do nosso querido. Valéria acabou de chegar. Beijo, Valéria. Estava sentindo sua falta. Vamos só aguardar o nosso querido Anselmo Vasconcelos retornar, a gente convida e eu quero sua participação, viu? Envia sua pergunta. Qual foi o personagem inesquecível que o Anselmo fez que você se recorda, viu? São diversos personagens. Só de filme foram mais de 50 filmes, tá? Fora novelas, programas de TV, passagem pela TV Manchete, quem é das antigas sabe do que eu tô falando, pela Bandeirantes e agora no Zorra, que está todo reformulado, repaginado, eu quero saber tudo. E é óbvio que eu vou estar perguntando tudinho para ele. Tem filme novo que eu vi agora, tem livro do nosso querido Anselmo Vasconcelos. Olha aí o Marcelo lembrando de Paco em A Justiceira. Tem perguntinha sobre isso, Marcelo. E a galera que está chegando agora, Jean Gomes, muito boa noite. Vamos que vamos, porque temos muito que conversar com o nosso querido Anselmo Vasconcelos. Valéria, direto do trabalho para a live do Bonfim. Voltamos! Voltamos e voltamos. Está me escutando, Anselmo? Vamos aguardar a conexão do nosso convidado. Boa noite, Inês. Boa noite, Rafa. Rafa Bolinho aqui comigo. Johnny acabou de chegar. Boa noite. Só ao vivo porque eu já estava me preparando aqui. Anselmo caiu, mas daqui a pouco ele volta. Vamos ver quem está aqui. Renata Afrânio. Tem uma galera bacana aqui participando conosco. E um beijo carinhoso para vocês, viu? Para quem gosta de carnaval, amanhã o meu convidado é primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos de Bangu, uma das escolas mais tradicionais do Rio de Janeiro. Você sabia disso? Estava dando uma lida. Então amanhã a Elise e o Anderson são os meus convidados. Para você que gosta de carnaval, amanhã às 20 horas, tá? Vem comigo porque você fica por dentro da folia. E hoje temos Anselmo Vasconcelos. Na quarta-feira tem convidado especial, sabe quem é? Ernesto Piccolo, diretor, que vai estar aqui batendo um papo comigo. Sumiu não, voltou. Ah, é só aceitar, Anselmo. Beatriz Guedes, um beijo, minha querida, tá tudo ótimo. Fica aqui comigo até às 9, viu? Participando do nosso bate-papo. Tem pergunta para o Anselmo? Faça a sua pergunta que a gente vai falar tudo sobre carreira do Anselmo Vasconcelos na Segunda Sem Lei. E Rosilene, beijo Rosilene, sempre presente, muito obrigado, tá Rosilene, querida? Olha o Johnny aí rindo, se acabando. Luana, que acabou de entrar, seja bem-vinda, Luana, ao nosso bate-papo, viu? E vamos que vamos, porque se você tem pergunta, já manda sua pergunta para o nosso convidado para lá, de especial. E a gente vai bater aquele papo bacana para poder saber tudo sobre a carreira dele, sobre a vida dele, o que ele está aprontando nesse período de quarentena. Boa noite, voltamos! Fui sequestrado por uma patrulha canina. O seu áudio não está um pouquinho bom, o áudio. Acho que tem que aumentar o áudio. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Melhorou? Deu uma melhorada. Bem, perguntar a galera que está em casa, está conseguindo ouvir bem? Manda aí para mim se está ouvindo bem. Fala mais um pouquinho, Anselmo, para ver se eu consigo te ouvir. Alô. No ar. Pronto. Deixa eu te dar uma dica. Quando você... Agora? Melhorou. Agora tá perfeito. Tá perfeito. Vamos lá. Vamos lá.
Anselmo, você estreou no cinema em 78 no longa Se Segura, Malandro, e não parou mais. Conta pra gente, depois de mais de 50 filmes, o que mudou de 78 pra cá? Ah, muita coisa, muita coisa. Meu Deus, eu precisava aqui de 25 lives. Lives para falar disso tudo. Mudou muito. Os anos 70 eram anos muito revolucionários em termos artísticos e Sim, comportamentais, né? Havia uma efervescência cultural e contracultural, sobretudo, como uma forma legítima de se antepor à ditadura militar e civil brasileira, né? sim, Então, o cinema, o teatro, as artes plásticas, os movimentos que eram feitos no Brasil e, sobretudo, no Rio de Janeiro, onde sempre foi minha base, eram extremamente gratificantes, apesar do sofrimento todo que a gente tinha naquela época e que está tendo agora de novo, né? sim. Mas havia realmente uma disposição de lutar, de reivindicar, de se contrapor à caretice, né? À maneira absolutamente equivocada como as coisas eram conduzidas a nível político e do poder da época, né? Então, o cinema brasileiro, sempre muito representativo dessa luta, né, ganhava novas dimensões. Né? O Carvana, o diretor do Vai Trabalhar Vagabundo, ele foi assistir a um espetáculo notável, um espetáculo histórico, chamado O Último Carro, do João das Neves, que era feito no Grupo Opinião. Foi o último espetáculo do Grupo Opinião, um importantíssimo grupo ideológico de teatro no Brasil. E eu estava nesse espetáculo, eu era um destaque nesse espetáculo. Então ele ficou com vontade de trabalhar comigo, me chamou para fazer esse filme extraordinário que é o Se Segura Malandro. E daí veio um filme atrás do outro. Vários, inclusive vários prêmios, né, Anselmo? E aí o Anselmo Muitos passa prêmios, de dois muitos prêmios. prêmios. Eu tenho uma prateleira aqui, da qual eu tenho muito orgulho, e o que eu mais gosto de citar é o prêmio o meu primeiro prêmio, melhor ator coadjuvante, num filme do Denoir de Oliveira, chamado O Amigo do Super-Homem, que eu substituí o Carvana. O Carvana não pôde fazer o filme, e eu fiz no lugar dele. E acabei sendo premiado porque me inspirei muito no estilo do Carvana para fazer o filme, já que ele era a pretensão do diretor. E aí teve um festival de cinema em São Paulo, primeiro festival de cinema de São Paulo, e eu fui agraciado com o prêmio de melhor ator coadjuvante. E aí eu fui para São Paulo receber o prêmio, e na hora que eu subi no palco para receber o prêmio, quem me entregou o prêmio foi o Anselmo Duarte. Olha aí. Então foi um encontro para mim extremamente emocionante, porque eu tenho o nome de Anselmo por causa do Anselmo Duarte. Né? Eu sou de 1952, que é o auge da carreira dele. E meus pais quiseram, quer dizer, meu pai quis homenagear o Anselmo Duarte, que era um ator extraordinário naquele momento do cinema brasileiro, né? E receber o prêmio das mãos dele foi assim interessantíssimo. E quando ele me deu o prêmio, ele segurou o prêmio assim, sabe, antes de eu pegá-lo, e ele virou-se para mim e disse em tom baixo assim: cuidado, o Brasil nunca me perdoou por eu ter ganho a Palma de Ouro. Cuidado com esse prêmio. E vamos lá, porque você citou já, eu já tinha separado uma pergunta sobre Hugo Carvana, mas você já citou, então eu vou pular e vamos direto para o grande Hugo Carvana, inesquecível. Você teve a honra de trabalhar com ele em diversos momentos de sua carreira, inclusive em A Casa da Mãe Joana 2. Fala pra gente de toda a sua convivência ali nos sets, nos bastidores, com o nosso querido Hugo Carvana. O Carvana o carioca, né? A alma carioca. Né? Hoje eu li uma coisa muito bonita, escrita pelo Joaquim Ferreira de Santos, que fala sobre a memória do carioca e quanto que o prefeito dessa cidade aqui é completamente distante do que seja o carioca, do que seja a nossa vida aqui. E o Carvana
ele encarnava essa magnitude do carioca, do sujeito que consagra a luz solar, né? No primeiro filme dele, Vai Trabalhar Vagabundo, tem uma cena que eu acho antológica, que todo dia eu repito ela quando tem um dia de sol e eu acordo e eu penso que eu tive mais um dia na minha vida. Eu olho para o céu e repito a frase do Carvana quando sai da prisão no início do filme. Eu olho para o sol e digo: Bom dia, professor! O Carvana gostava muito de filmar. A paixão dele pelo cinema era extraordinária. Então, um set com Carvana era uma festa. Era uma festa. Ele botava apelido em todo mundo, ele brincava com todo mundo, ele deixava todo mundo relaxado. Ele me ensinou muito, muito, muito mesmo. E conforme nós fomos fazendo filmes, eu fui fazendo a maioria dos filmes dele, né? O Canal Brasil até me adjetivou como um ator carvaniano, o que muito me honra. Tomara que eu seja mesmo. Eu nunca me esqueço o primeiro dia de filmagem com ele, né? Eu fazia um personagem que era um líder comunitário na favela e que queria construir um banheiro público na favela. E ele vai numa birosca e, com uma cachaçinha, ele conversa com o dono da birosca para pedir apoio a ele para fazer o banheiro. E aí, no primeiro dia de filmagem, o Carvana virou para mim e disse assim: Anselmo, segura o copo de cachaça e fala pro copo. Não fala pro outro ator, fala pro copo. Cara, minha mão começou a tremer. Ele falou assim: por que você está tremendo, Anselmo? Eu falei assim: Carvana, porque, porra, eu ensaiei essa cena, eu imaginei essa cena, eu passei a noite brincando com o texto e tal. Aí ele ficou olhando para mim e disse assim: então vamos deixar para gravar essa cena amanhã, porque você está com muita coisa na sua cabeça e isso não é legal. Aí ele suspendeu aquela filmagem e eu voltei no dia seguinte para filmar. E ele tinha deixado um recado para mim: cara, não ensaia, não pensa em nada, não venha para o set de filmagem, descobre aqui na hora o que a gente vai fazer. E aí eu entendi o que ele queria me dizer, né? Um ator de cinema, na verdade, a preparação é o set. É estar presente no set, é estar conectado a tudo que está acontecendo. De repente o diretor te diz uma coisa que você não pensou e aquela coisa, ele sabe que tem uma simbologia, que tem uma magnitude na narrativa do filme, e você precisa aceitar isso sem resistência. Quanto menos resistência você tem, melhor. No cinema a gente não trabalha com imaginação. Né? A gente trabalha com ação, a gente trabalha com estar presente. Sim. Eu nunca esqueci isso. Que delícia, que bacana. E falando em cinema ainda, vamos passar por outras artes, mas ainda no cinema, um dos momentos mais bacanas também da sua carreira, vasta carreira, diga-se de passagem, foi quando você participou do filme e também da série sobre Chico Xavier, de Daniel Filho, que foi gravado lá em Tiradentes, uma cidade mineira linda. Conta pra gente desse papel, dessa importância do nosso querido Chico Xavier. Então, o Daniel é outro grande diretor, um dos maiores diretores de cinema do mundo, sim, ouso dizer, né, com convicção. E ele sempre me chama para trabalhar porque nós começamos uma parceria na TV Globo com o Ciranda Cirandinha, né, que foi um programa que ajudou a criar as séries no Brasil, né? Foi uma revolução temática, narrativa, modo de produção, novos atores, novos autores. Tava muita gente começando ali naquele momento, né? E eu comecei uma parceria com ele, e o Daniel é um artista extraordinário. E eu gosto muito dele como ator também, sabe? Eu gosto muito de atores. E o Daniel tem uma plástica como ator, ele tem um voleio, ele tem um físico, uma plástica física
tão interessante, e ele percebeu que eu tenho também essa linguagem, eu gosto muito de trabalhar com o corpo, com a maneira de se postar em cena, e ele consecutivamente me chamou para fazer os filmes. Quando ele foi fazer o Chico Xavier, e que eu fui ao encontro dele, e eu vi que o meu papel era um papel importantíssimo no filme, porque, primeiro, que era um personagem que existia, ele já foi para o céu, mas naquele momento ele estava vivo. E ele foi o homem que disse para o Chico Xavier que ele não era louco, que ele não era esquizofrênico, como as pessoas diziam para ele, que ele era um médium. E foi o cara que fez o primeiro livro dele, que editou o primeiro livro dele, né? Que fez ele psicografar, né? Então, era um personagem de uma grandeza espiritual que eu me senti aquém, né? Eu virei pro Daniel e falei assim, mas Daniel, na época eu me intitulava equivocadamente de agnóstico, ateu, essas coisas todas assim, né? E eu disse, Daniel, mas eu sou agnóstico. Aí ele olhou para mim e disse assim, eu também sou, mas você é médium. E aí eu fui fazer o filme com essa coisa na cabeça, que é uma imprecação, dizemos assim, que eu ouço desde que eu era pequeno. Eu sou de uma família espírita, né? Eu frequentei muito o centro espírita, embora eu não tenha abraçado como religião ou como prática espiritual, o espiritismo é uma coisa que eu conheço muito. E eu ouvia desde pequeno que eu era médico, que eu era um canalizador. E, de fato, hoje, passado tantos anos, eu me vejo assim. Eu aproveitei a quarentena, esse tempo distendido, e comecei a estudar espiritualismo, estudar terapia, me formei em algumas terapias, tenho atendido pessoas e, e também escrevo, né? Escrevo livros também, e sempre que eu escrevo, eu sinto essa canalização, e sempre que eu atuo, eu também sinto essa canalização, né? Não é incorporação, veja bem, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de conexão. Existe uma egrégora, né? Existe uma sabedoria que está no ar, igual quando você liga o rádio. Quando você liga o rádio, você sintoniza alguma coisa, Sem né? dúvida. Quando você se conecta, você sintoniza a egrégora. E nada é Essa por acaso, sabedoria né? Não humana. foi à toa que o Daniel te convidou, né? Nada é por acaso, né, Anselmo? E aí foi um trabalho lindo, assim, né? Acompanhar a vida. A melhor coisa que eu já ouvi sobre o Chico Xavier, eu tenho uma grande, profunda admiração por ele, pelo homem que ele foi, pelo caráter, né, dele e tudo mais, foi dito pelo Daniel Filho, né? O Daniel Filho disse assim, ele foi um homem que lambeu ferida a sua vida inteira. E é verdade. O filme começa, ele, garotinho, ele lambe a ferida de um amigo dele. Lambe mesmo. Lambe. E ele fez isso a vida inteira dele. Ele curou as pessoas, ele lambeu a ferida das pessoas, né? Isso é muito bonito. Muito bacana, muito bacana. E com certeza eu acredito que esse papel, você vivenciar tudo aquilo, fez um diferencial enorme, né, na sua vida, né, Anselmo? Eu acho que sim. Hoje eu estou muito mais espiritualizado, assim, sabe? Eu estou muito ligado nisso, muito ligado na dimensão que nós temos e na dimensão que nós podemos ter, que deveríamos ter, talvez, né? Quer dizer, o desenvolvimento bioenergético, o alinhamento que você pode ter, essas coisas são maravilhosas, né? Então, hoje eu começo, na idade que eu estou, eu começo a perceber que a minha vida inteira foi um caminho de volta. É um caminho de volta. Eu estou voltando para as. Deu uma travada, mas acho que vai voltar. Segura aí, gente. Deu uma travadinha, tá? Pra galera que Opa, chegou, travou. voltou. E eu Voltou. já volto com essa pergunta, Anselmo. Deixa eu ver, porque eu, em uma das entrevistas, de várias entrevistas que eu fiquei assistindo e lendo, teve uma que você contou essa história de que você queria ser médico. Conta pra gente isso.
Por ter de uma família de curadores, né? De curadores, assim, eu tinha um tio que eu via ele curar as pessoas. Ele curava as pessoas, né? E ele não era médico, ele era um enfermeiro da Marinha, né? Ele Sim. tinha alguns conhecimentos técnicos, né? Mas ele olhava para as pessoas e ele percebia qual era o problema talvez, né, mais profundo daquela pessoa, e ele sabia exatamente como ajudar aquelas pessoas a curar. Eu tinha uma tia também que era maravilhosa, que recebia uma jurema do alto mar. Eu acho que foi, eu ouvi falar que era a única pessoa que recebia essa entidade, né? E que era assim uma coisa esplendorosa, assim, vê-la incorporada, cuidando das pessoas, né? E eu, quando garoto, eu era muito inquieto, e aí me colocavam sentado do lado de Pai José de Aruanda, que era um preto velho, peruano, um grande conhecedor de botânica, né? E ele cuidava das pessoas, e eu ali do lado dele, eu via como ele agia, e eu comecei a me apaixonar por essa coisa de curar, sabe? De ajudar, de Sim. fazer o outro ficar bem, de tirar um peso das costas, né? De ir lá e tirar a cruz, ajudar a carregar a cruz, né? Metaforicamente falando, né? E aí eu tinha muita vontade de estudar neurologia, eu comecei a ler Paracelso, eu comecei a ler um monte de coisas, mas eu não tive condições financeiras para investir 10 anos, que é o que forma um médico, né? Sim. Ir para uma faculdade, enfim, todo esse processo não me foi possível. Eu tinha que ajudar a economia da minha família, eu tinha que rapidamente tomar uma posição em relação à economia da minha família. Meu pai já estava num processo de envelhecimento, ele era um artesão, minha mãe também, então eram pessoas muito simples e eu me preocupava muito com isso. Então não deu para fazer a medicina. E agora, né, aproveitando essa situação que nós estamos, eu fiz 8 cursos de cura. Oito. Opa! Nesse Eu período de fiz isolamento social, radiestesia, né? Você está usando esse período para poder estudar. eu fiz radiestesia, eu fiz hipnose, eu fiz teta healing, eu fiz cura arturiana, eu fiz chacroterapia, eu fiz mesmerismo, enfim, o que apareceu, eu fui fazendo, e uma coisa vai te levando a outra, que vai te levando a outra, que vai te levando a outra. É E verdade. tudo por um processo de meditação, né? Um Sim. processo de ativação do seu campo perceptório e cognitivo, né? Em altos graus, né? Você consegue, pela meditação, unir os seus hemisférios cerebrais e aí você se Perfeito. potencializa e começa a se comunicar com a fonte de tudo que é, né? Com esse universo, com esses reinos que estão presentes na nossa vida, o reino mineral, o reino vegetal, enfim, o magnetismo que existe na vida, né? Eu costumo dizer que a maior aventura intelectual do nosso tempo foi feita pelo Einstein no momento que ele descobriu o magnetismo, É que ele verdade. entendeu o que era o magnetismo. Aí daí ele chegar à física quântica foi um processo de evolução, né? Então eu comecei a aplicar, eu comecei a trabalhar como terapeuta, assim, com pessoas mais próximas, pessoas mais assim que iriam confiar Sim. em mim, e os resultados foram aparecendo, sabe? O feedback começou a acontecer e cada vez eu estudo mais. Então, além de ser um ator que trabalha com alegria, que Sim. trabalha com a arte no sentido de divertir as pessoas, o que é uma cura também. Exatamente o que eu ia falar É e a uma galera cura tá também. A falando. arte cura, a arte Você salva, cura né? muitas pessoas, porque você leva alegria, você leva diversão, você leva a leveza de viver em seus personagens, seja no teatro, na TV ou no cinema. Sem dúvida, você já curou muitos brasileiros, Anselmo, sem dúvida. Eu me lembrei de uma coisa aqui, desculpe te interromper, À mas eu me lembrei de vontade. uma coisa linda aqui. Eu estava num aeroporto, se eu não me engano, era Goiânia, entendeu? Eu estava fazendo uma escala em Goiânia.
E aí eu estava sentado, e daí a 1 hora só eu ia embarcar, e eu percebi que uma senhora estava me olhando, sabe? Uma senhora bonita, bem vestida, assim, sabe? Com simplicidade, mas com extrema elegância. E ela me olhava, me olhava, me olhava. Aí eu falei assim, ela deve estar receiosa de falar comigo. Aí eu me dirigi a ela, eu falei assim, olha, estou percebendo que a senhora está fazendo um contato comigo, quer conversar um pouco comigo. Aí os olhos dela começaram a encher de lágrimas. E aí eu parei, fiquei em silêncio, fiquei olhando para ela, e assim, eu não vou te dizer muita coisa não, vou te dizer uma única coisa. Eu falei, por favor, me diga. Eu parei de beber por sua causa. Olha. E aí ela não falou mais nada, sabe? Isso ficou na minha cabeça e Sim, até hoje eu fico pensando, o que que eu fiz, né? Ela provavelmente devia estar numa noite, sim. né? E que o alcoolismo chama, né? Como forma de fuga. E ela deve ter visto um trabalho meu na televisão, alguma coisa assim, que tirou ela. Que levou ela é, para outro momento, né? Levou ela para exatamente, levou ela para outro nível, né? E aí ela viu que ela tinha possibilidade de se autocurar. Então foi também uma mensagem para mim, né? Essa coisa Sem da dúvida. autocura, né? Eu acredito demais nisso, né? Sem dúvida. Olha aí o Anselmo curando as pessoas. Que bacana ouvir essa história. Tenho certeza que todo mundo que está aqui participando também se surpreendeu com essa senhora, né, que falou isso para o Anselmo. E vamos lá, porque eu também peguei uma das suas entrevistas, foi para o site Papo de Cinema, que você apontou seu trabalho favorito. Foi em República dos Assassinos, em 79, de Miguel Faria, onde você interpretou um travesti. Por que esse é o seu trabalho favorito, Anselmo? Quer dizer, não é o meu trabalho favorito, assim. Diga, qual? Eu não tenho essa coisa, assim, sabe, de classificar. Eu fiz curso de PNL também, Programação Neurolinguística. Então fala Então, pra gente. a gente, Explica a isso gente pra tem gente. muito a mania do rótulo, né? Uma forma Sim. da gente entender as coisas recebe um estímulo, né? Que nem você está emitindo um estímulo para mim, aí você vai lá na sua memória e rotula. É o Sim. meu filme favorito. Não, é um filme que eu adoro, eu amo esse filme, Sim. entendeu? Mas não vou dizer que é o meu filme favorito, entendeu? Porque eu não quero ter um filme favorito. Eu olho para toda a obra já realizada e vejo como um caleidoscópio, sabe? Cada um que eu vejo é um momento muito, muito especial. E aí, vendo aquilo, eu gosto demais de ver. Tem Sim. atores que não se gostam de se ver. Eu adoro ver. Eu adoro. Eu acho que é um processo de autoconhecimento, Sim. sabe? Quando eu fiz esse Travesti, por exemplo, que eu vi na tela, e esse filme me deu muitos prêmios, é apontado como um grande trabalho de ator, né? Quando eu vejo, eu fico assim, caramba, como que eu conheci o meu lado feminino, sabe? Sim. A mulher que habita dentro de mim, né? E que na minha formação o sexo diferenciou geneticamente para o masculino, mas todo homem tem a ânima, né? Tem o seu subjetivo feminino, né? Os nossos olhos, eles são assim, né? O olho direito é masculino, o olho esquerdo é feminino, né? Então, em termos de energia, né? De vibração, de etéreo, né? Então, quando eu vejo esse filme, eu vejo a minha irmã, eu vejo as mulheres que eu amei, que eu amo, entendeu? É a minha homenagem à mulher. Eu sou apaixonado pelas mulheres. Eu acho a mulher uma criatura extraordinária, entendeu? Né? O feminino me é muito particular, assim, sabe? Eu tenho Vênus na casa 10, que é a casa do trabalho, então a mulher o feminino é muito importante na minha vida. E quando eu vi esse filme, eu Sim. fiquei muito impressionado, assim, eu podia perfeitamente ser uma mulher, você está entendendo? Como eu me tornei, né, no filme, né, no personagem, né? E E observando todas essas mulheres, você fez a composição dessa personagem?
Observando. Eu não fiz composição, aí é que tá, eu não acho que eu tenha feito composição. Até mesmo que durante as filmagens a direção me pediu um pouco mais de trejeito, um pouco mais Sim. de, enfim, aquelas fanfarronices, né? Que normalmente acontecem num travesti. O travesti é over, né? É propositalmente over, né? Mas esse era um papel dramático, era uma história de amor, né? A primeiro dia de filmagem, eu beijei na boca o Tunico Pereira, entendeu? E eu nunca tinha beijado um homem na boca, assim, apaixonadamente, né? Então, tudo isso foi, sabe, criando uma visão de quanto que é privilegiado ao ator ele ter um processo de autoconhecimento. Não sei se todos os atores têm isso, mas eu tenho. Até mesmo porque são vários personagens, né? Vários. Só no cinema foram mais de 50. Fala pra gente do seu livro, Anselmo. Comédia, A Arte da Irreverência, 2, que foi juntamente em parceria com a pesquisadora Raquel Vilela. Sim, sim. Eu dei um curso na Cal de Sim. comédia, né? A convite e trama com Hermes Frederico, que é diretor da casa, né? Sim. Então, enquanto eu estava dando o curso, tinha uma senhora que ficava do lado de fora olhando. Sim. E aí eu falei, a senhora não quer entrar? E aí ela entrou. Ela falou, eu estou aqui porque eu trouxe a minha filha. Eu sou de Brasília, eu trouxe a minha filha, que ela está fazendo uma oficina. E aí eu vim ver sua aula. Eu falei, participa. E ela começou a participar. E há uma jornalista, uma mulher extremamente intelectualmente estruturada, ela foi diretora do Centro Cultural do Banco do Brasil, né? Porra, um cargo importantíssimo. E no final do curso ela virou-se para mim e disse assim, Anselmo, todos esses livros que você trouxe, nos mostrou, tudo isso que você compartilhou, eu acho que estava na hora de você fazer um resumo, como você faz nas suas aulas, que eu achei muito bom, e fazer um livro acessível a todas as pessoas que não podem, ou não querem, ou não têm tempo para ler todos esses livros que você leu. Sim. Eu falei, Raquel, essa ideia me persegue há muito tempo, só que eu não tenho habilidade para fazer isso, porque eu não sei fazer fichamento, eu não sei fazer resumo, eu não sei fazer síntese. Eu, quando escrevo, eu sou prolixo, entendeu? Eu sou barroco, eu sou um escritor barroco. Se eu escrever um livro, vai ser 400 páginas. Ela falou assim, mas isso é a minha profissão. É o que eu Então, faço. caiu como uma luva. Eu escrevo protocolos, eu escrevo manuais, eu sintetizo toda uma programação para poder as pessoas receberem isso em poucas palavras. Eu falei, então vamos trabalhar juntos. E aí eu fui alimentando ela com tudo que eu tinha. Pô, passei 30 anos dentro da Escola de Teatro Martins Pena. Sim, Né? sim. Eu sou servidor do Estado do Rio de Janeiro, eu sou professor da FUNARGE, da Fundação de Arte do Rio de Janeiro. Então, eu acumulei, né, décadas de leituras, né, porque você ser professor significa que você vai estudar muito para você poder transmitir. Né? Então, eu alimentava ela e eu ia dando um viés de conduta e ela, muito sabiamente, foi construindo o livro. E é um livro delicioso, é um livro de muitos livros e é assim, ó, gostoso de ler. Que bacana. E aí, então, para você que está chegando agora, o nome do livro é Comédia, A Arte da Irreverência. Dá um Google aí que você fica por dentro do livro do nosso querido Anselmo Vasconcelos, que hoje é o nosso grande convidado. Vamos lá. Anselmo, você participa do Zorra. O humorístico passou por diversas mudanças, o próprio nome mesmo, né, já mudou. Sempre existe uma renovação no elenco, uma repaginada, mas o Anselmo sempre está lá levando alegria para os telespectadores. Fala pra gente dessa experiência sua com o Zorra de tanto tempo. Conta pra gente alguns bastidores aí, por favor. Então, o Zorra entrou na minha vida da seguinte maneira.
a Frida Richter, que é uma produtora de elenco extraordinária, que sempre me localizava assim em diversos trabalhos, ela ligou para mim e disse assim: olha, está começando um programa Sim. chamado Zorra Total, e eu te sugeri a sua escalação para o Maurício Sherman e ele gostou muito. Você quer fazer? E eu tinha visto muito rapidamente o primeiro programa e falei, mas não era o Manga? Não, agora é o Sherman, tal. Aí eu fui e era para gravar uma cena com o Rogério Cardoso e a Nair Belo, o Santinha e o Epitáfio, que é um quadro Inesquecível. que atravessa a história do humor brasileiro, não só na televisão, como no rádio também, né? É um achado cômico extraordinário, né? E se baseia sempre num golpe que o Epitáfio faz quando a Santinha sai, porque há uma inversão, né? A Santinha que é autoritária, que é machista, né? E quando ela sai, o Rogério, então, o Epitáfio, ele soltava a sua alegria, a sua repressão. E o meu papel era o amigo dele, que Sim. ia, quando a Santinha saísse, fazer um baile de carnaval com meninas fantasiadas, garotas fantasiadas, aquela coisa machista também, né? Mas tudo bem. É verdade. E aí, tudo bem. Aí o Sherman chegou para mim e disse assim: ô Vasconcelos, o Rogério Cardoso está um pouco debilitado, de forma que a gente grava direto e só grava uma vez. Ele não grava duas vezes. Eu também não gravo. Então, aconteça o que acontecer, você não para. Ouviu bem, rapaz? Você não para. Porque na edição a gente dá um jeito. Compreendeu bem? Então vamos lá. E eu estava fantasiado de pirata, Sim. tá? E a gente fez só uma leitura de texto. A gente não fez marcação de câmera, porque tinha 6 câmeras no estúdio, porra, não precisava marcar câmera, né? Era capturar o trabalho dos atores, né? Que a comédia era isso. E aí eu fiquei do lado de fora da janela, esperando a Nair sair, aí eu pulava a janela, entrava, em seguida as meninas entravam pela porta. Perfeito, a Nair saiu, o Rogério gritou para a janela: Marcão! E aí, quando meu primeiro dia de gravação, ele falou: Marcão, eu dei um pulo, pulei pela janela e tinha um barril perto da janela. Um barril, sabe? Esse barril de madeira, Sim, sim. né? E aí eu pisei no barril para dar um calço para cair no chão e eu afundei dentro do barril. Eu quebrei o barril, eu caí dentro do barril. E aí, em frações de segundos, eu verifiquei que eu não estava machucado. E o Rogério: Marcão! Marcão! E aí eu levantei. Quando eu levantei, eu não conseguia sair do barril. Eita! E aí veio a voz do Sherman: porra, não para, rapaz. Você entendeu? Não para. Um barril quebrado. E aí eu comecei a fazer a cena toda dentro do barril e arrastando o barril, entendeu? O Rogério se segurava assim, com vontade de rir, ria, né? Claro que ria, né? E aí entra a Nair. Quando a Nair entra e me vê dentro do barril, e aí tinha a famosa cena de perseguição, cara, foi uma explosão de risos, assim, geral, tal, aí corta. Fechou a cena, quando terminou a cena, e veio 3 contra-regras para me tirar de dentro do barril, não conseguiram, tiveram que desmontar o barril, entendeu? Com martelada e tal, parará. Aí eu saí: pô, você tá bem, rapaz? Eu falei: tô, Sherman, não aconteceu nada. Ele falou: pô, eu quero falar com você, viu, Selmo? Passa lá na minha sala. E aí eu falei: caramba. O que será que ele quer falar comigo? Depois dessa aventura toda, né? Olha, o que você fez hoje é o que eu acho que é a comédia, entendeu? Entendeu bem, rapaz? Eu falei: entendi, vou te contratar. E aí me contratou. Opa, maravilha! E tá lá brilhando até nessa nova temporada, que agora começou, né? Fala pra gente dessa nova temporada, Anselmo. Então, aí o Zorra, ele vem
né, se transformando nos seus 20 anos de existência, né? É um programa que tem na grade, ocupa a grade do sábado à noite há 20 anos, né? Em determinado momento, terminou a fase de um determinado segmento do humor de bordão, da palhaçaria, que é uma arte nobre, né? Enfim, de um colorido ilusório, e muitas vezes do lado errado da piada, né? Sendo preconceituoso, não sei o quê, e veio uma equipe extremamente preparada, que estudou muito. Maurício Farias e Márcio Smerring fizeram uma longa pesquisa sobre programas de humor e revolucionaram, então, o humor na grade da Globo, né? Não só com o Zorra, mas com outros produtos também. E aí o Zorra vem se alternando, né? Tem a quantidade de talentos que tem nesse programa, meu amigo, é uma coisa impressionante, impressionante. Eu fico muito impressionado. É um privilégio eu estar junto dessas pessoas. E aí, com a pandemia, né, o programa teve que recorrer ao seu arquivo. Sim. E começou um movimento de resistência. Não, peraí, vamos descobrir uma maneira de fazer o programa mesmo remotamente. E aí começamos a gravar remotamente, né? O que é remotamente? Os atores estão nas suas casas e a equipe trabalha através da tecnologia que a Globo tem e que, através de uma câmera, eles vão orientando e a gente faz tudo. A gente faz a maquiagem, a gente faz a caracterização, a gente bate claquete, a gente posiciona a câmera, a gente liga o microfone e tudo isso com orientação do diretor, de toda a equipe, mais a tecnologia da Globo, né? E isso se revelou para a gente uma maneira que eu estou chamando de neorrealismo remoto. Porque o neorrealismo foi um movimento na Itália, sobretudo, no Brasil foi o cinema novo, né? Que é trabalhar com os recursos limitados. Sim. Né? Ou seja, logisticamente você não tem muita mobilidade, tecnologicamente a gente tem muita mobilidade, mas ainda é pouco, né? E aí a gente está produzindo um programa, né? Estreou no sábado passado, e interessantíssimo, popular, né? Os atores gravando dentro de casa, a entrada dos novos integrantes deu um sabor também, né? Trouxe uma revitalização, né? E também contextuada pelos participantes, né? Do programa, já da quinta temporada, a sexta temporada do programa, né? Então, isso tudo fez uma química misteriosamente engraçada. Quer dizer, misteriosamente não é no sentido de que escapou o controle, não, pelo contrário, é porque é uma magia mesmo, né? Você fazer rir é uma magia. É uma magia. Difícil, né, embora tenha uma matemática de time, de não sei o que e tal, mas é uma magia. O riso é uma magia. É uma das maiores invenções do ser humano, né? Concordo plenamente. Nesse tempo todo, 20 anos de Zorra, você já contracenou com diversas pessoas, grandes nomes, Chico Anísio, a Fabiana Carla, Leandro Hassum, Cláudia Rodrigues, Rogério Cardoso, Naí Belo, que você citou, né? Rodrigo Santana, entre tantos outros. Uns permanecem, outros já não estão mais aqui conosco, né? E outros já foram para outras produções. Ou seja, mais de 20 anos aí de muitas histórias de bastidores dentro do querido Zorra. Só que eu tenho uma pergunta do Marcelo, que está participando aqui maravilhosamente bem. Eu não posso terminar a live sem deixar de fazer a pergunta dele. E ele fez a seguinte pergunta: como foi fazer o seriado A Justiceira? Sendo que, na época, foi um seriado considerado superprodução por ser rodado em película de cinema. E se Malu Mader não estivesse grávida na época, teria planos de uma segunda temporada? Pergunta do Marcelo Fantini. Anselmo. Então, A Justiceira foi talvez um dos grandes projetos da dupla Boni e Daniel Filho, né? Sim. O Daniel sempre quis fazer cinema na televisão e fez, né? Mas ele queria fazer cinema mesmo, ou seja, ele queria usar a película, né? Então ele montou uma equipe de cinema, né? A maioria das pessoas eram de cinema, não eram da TV Globo, né?
entraram para a TV Globo para fazer a Justiceira, né? E nós filmamos como se fosse cinema mesmo, como se fosse não, cinema, né? E eu tive mais uma vez o privilégio de ter sido convidado pelo Daniel para fazer o Paco, né? Que era o agente secreto maduro da organização, né? E foram episódios assim sensacionais, assim, muito bem feitos, extraordinariamente bem feitos, né? A gente tinha uma superprodução mesmo, né? Era muito legal. E aí aconteceu da Malu ficar grávida, eu acho que no terceiro ou quarto mês de gravação, de filmagem, e aí era um impedimento, mas ela continuou a gravar mesmo. Aí ela gravava e dormia um pouquinho, né? Como toda grávida, né? Fica, né? Com aquela sonolência e tal. Parará. Eu não sei se teria segunda, terceira, quarta, quinta, sexta temporada, porque essas coisas a gente não consegue medir sem que tenha continuidade, né? A televisão é sedimentação, é hábito. Televisão é hábito, né? Hoje nós temos aí uma geração que está chegando nos 20 anos e que não cresceu vendo televisão como as outras gerações fizeram, né? São pessoas mais ligadas à internet, aos streamings, né? A geração Netflix, né? Eu tenho uma filha de 21 anos e ela não vê televisão aberta, né? Ela seleciona, ela faz a grade dela, né? Uma nova tendência. Então eu não saberia dizer, mas foi um trabalho extraordinário. É um grande sucesso internacional. Ele já foi comprado por vários países, né? E há um ano atrás eu me vi dublado em japonês. Cara, olha. Tem Anselmo falando diversos idiomas aí pelo mundo. Cara, eu não consegui capturar a gravação, foi uma pena, mas eu falando japonês, cara, Merecia um TBT, hein? Merecia um TBT na quinta-feira, Anselmo falando em japonês no Instagram. Seria bom, hein? Se alguém conseguir... Se alguém conseguir, manda pro Anselmo, hein? Que aí ele vai publicar pra gente. Vamos de pergunta do Luciano. Luciano, querido, tem uma pergunta. Primeiro, saudades do Anselmo e desse abraço que cura. Olha aí, um elogio para o abraço do Anselmo. Bem, nos conte qual a fórmula para chegar com quase 70 anos com essa vitalidade. Beijo no coração do professor amado. Oh, que coisa linda. Que coisa linda, porque é isso mesmo, né? Esse trabalho que eu faço, não só como ator, mas também com a energia, né? Com a vibração, com o magnetismo, é muito revitalizador, né? Porque a energia vital, né? Que é também chamado de prana, né? Que é também chamado de chi, né? Pelos chineses, né? Ela quer nos abastecer, ela quer nos revitalizar e muitas vezes a gente não deixa, a gente não desperta para isso, entendeu? A gente não potencializa essa energia, né? E eu potencializo o tempo todo, né? Quer dizer, eu tenho esse privilégio de estar trabalhando sempre e mesmo quando não me tiram para dançar, eu vou e tiro alguém para dançar. Ô, delícia! Mas chá de cadeira, eu não fico por muito tempo, não. Ai, que maravilha. E fala pra gente desse trabalho, rapidinho, antes que a nossa live termina. Amor de Mãe, não estou falando da novela, estou falando do filme gravado em Rondônia, dirigido por você, que encontra-se disponível no YouTube. Então, eu fui parar em Rondônia nos anos 70, né, com José Jofre e o Nonato Estrela, para filmarmos aquela imensidão que é a Amazônia. Os brasileiros não descobriram ainda a Amazônia, né? Eles ouvem falar as coisas negativas, e infelizmente são negativas mesmo, né? Mas a Amazônia é uma coisa extraordinária. E eu fiquei sempre com desejo de retornar lá. E até que surgiu um convite para eu dar um workshop em Porto Velho, que eu já conhecia Porto Velho nos anos 70. E esse workshop foi um encontro maravilhoso com algumas pessoas de lá,
com algumas não, com várias pessoas de lá que me acolheram assim como, meu Deus, eu sou muito grato a essas pessoas. E aí a gente começou a desenvolver uma ideia de filmar lá, né? De fazer um filme lá. E um dos meus patrocinadores, o Paulo Andreoli, que é um jornalista extraordinário de uma grande rede de comunicação chamada Rondônia ao Vivo, ele disse assim, Anselmo, escrevi esse curta e eu queria que você fizesse. E aí eu li a história chamada Amor de Mãe, gostei muito da história, e aí eu voltei lá, nós começamos a captar dinheiro para poder filmar numa base muito simples tal, e aí fomos desenvolvendo a ideia. Todas as pessoas que fizeram o filme são de lá, né? Eu, inclusive. Eu sou rondoniense, assim, de coração, né? Eu abracei aquela terra ali e me apaixonei pelaquela terra, pelaquele rio Madeira, entendeu? Pelaquela... Porra... Cara, eu fiz uma novela chamada Amazônia, tá? E eu filmei dentro da Amazônia, dentro da selva mesmo, dentro da floresta mesmo. E eu sou completamente siderado pela energia que rola ali, entendeu? E aí o filme acabou sendo não um curta, mas um média-metragem. Na verdade, um pocket longa, entendeu? Um longa condensado, um longa sem barriga, entendeu? Ele tem 48 minutos e é interessantíssimo, porque você vê eu e o Paulo Sacks, né, que também mora lá, né, e que foi um ator icônico dos anos 70, 80, e ele retorna ao cinema nesse filme, a meu convite, né? Somos dois atores com experiência, né? Os outros são todas pessoas de lá, e inclusive a protagonista. E esse filme mudou a vida dela, mudou a vida do Paulo Andreoli. Foi lindo, é uma coisa linda, vale a pena ver, Amor de Mãe. Aí depois veio a novela, né? Chamada Amor de Mãe. É verdade. Fica a dica para você que está de isolamento social, de quarentena, Amor de Mãe, o filme com o nosso querido Anselmo Vasconcelos, que eu preciso agradecer muitíssimo por essa live, por ter aceito o meu convite, agradecer ao Luciano também, que está aqui participando conosco. Anselmo, é uma honra, tá, eu estar conversando contigo, compartilhando da sua experiência, da sua trajetória. Sou muito fã do seu trabalho. Obrigado pelo carinho no qual você recebeu, participando aqui, tirando as dúvidas da galera. Eu fico muito feliz e desejo muito mais sucesso para você, de verdade, viu? Ô, Bonfim, meu senhor do Bonfim. Você me abençoou, rapaz. Amém, amém. Agora eu vou te chamar de meu senhor do Bonfim. Oh, beleza. Muito obrigado. Maravilha, gratíssimo, é um prazer. Eu adoro live. Adoro, eu acho que é uma coisa, assim, uma conquista desses tristes tempos, assim, ver as pessoas conversando, ver as pessoas podendo falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o que está aprendendo, sobre o que está desenvolvendo. Eu acho sensacional. Eu acho que todo mundo devia fazer uma live. Que maravilha! Muito obrigado, professor Anselmo Vasconcelos. Obrigado a você que ficou nos acompanhando. Essa live fica salva, tá? Vou botar lá a prévia no feed. Então, se você quiser indicar para alguém, indique, comente, participe. Mais uma vez, Anselmo, um beijo no coração. Muito obrigado, viu? Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e que tiveram a generosidade de me ouvir, de fazer perguntas. Eu agradeço muito. Eu não uso a palavra obrigado. Eu uso porque eu não sou obrigado a nada. Eu uso a palavra graças, porque é graça que vem de cima. Amém. Então, graças. Beijo. Muitas graças. Tchau. Bye, bye. Tchau, tchau.